Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje vamos juntos construir uma nova história com os conhecimentos que obteremos em mais um programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Na palestra de hoje, o preletor Heitor Miyazaki nos convida a um ato que nos fará muito felizes. Oremos pelos nossos semelhantes. Eu vou rezar para você ficar curado, eu vou rezar para você ficar curado. Se você orar dessa forma, a pessoa não vai ficar curada, porque você está afirmando para você ficar curado. Lá atrás dessa palavra, para você ficar curado, você está admitindo, você está doente, você está doente, você está doente. Seja você também o mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. O mundo moderno e competitivo parece colocar as pessoas umas contra as outras, em disputas por espaço, reconhecimento e poder. Porém, como todos somos um só perante Deus, esse comportamento não traz felicidade. Por isso, oremos pelos nossos semelhantes. É o tema da palestra que você acompanha agora com o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Um abraço para todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Muito obrigado. Também vou dar um abraço para uma pessoa que outro dia em Santo André estava com a minha família e veio conversar comigo. Conhecia o rosto, mas não lembrava, depois lembrei. Trabalhou comigo muito tempo na empresa onde fiquei 25 anos, o Flavinho. Muito obrigado, um abraço para você. Como que é o subconsciente? Às vezes a pessoa tentando se esforçar para lembrar, não vem a memória, não vem aquela informação. É igual ao exame, quando você fica pressionado, tenho que lembrar, você se pressiona, você faz com que a sua mente não possa desenvolver naturalmente. Depois que você fica tranquilo, sai da classe, vem a informação. Da mesma forma que aconteceu com esse amigo, o Flavinho, que eu lembro, te conheço, trabalhamos junto. Depois que nós nos despedimos, começou a vir toda a informação, a forma como nós conversávamos na empresa. Também já se passaram muito tempo, né? 20 e poucos anos ocorreram essa amizade, e depois de 20 anos a pessoa fica com outra fisionomia. Então vamos estudar um pouquinho sobre esse detalhe da oração. E há muitas pessoas que dizem, reza por mim, mas tem gente que fala, reza para mim, mas ela não reza para ela. Como que ela quer que a situação melhore? Outro detalhe, essa pessoa que fala, reza para mim, ela está rezando pelo menos para Deus? Ela está fazendo a sua oração com a mente voltada para Deus? Às vezes não, tem gente que tem muita preguiça para rezar e só quer receber. Quem não planta, não colhe. Mas pelo menos, em primeiro lugar, a Deus, fazer a sua meditação. E quem não conhece ainda Seitonoi Shinsokan, conhece somente a oração Pai Nosso, que faça, que medite, que sintam palavra por palavra o significado de cada palavra. Isso no livro A Humanidade Isenta do Pecado tem a explicação, a interpretação da oração Pai Nosso. Por isso há pessoas que rezam, mas ela não se sente merecedora da felicidade. Ela reza mecanicamente.
E não parou para analisar que Pai nosso que estás no céu é Deus. Nosso Pai, disse Jesus Cristo. Ele não disse Pai de Jesus, ele falou Pai nosso. Então, nós somos filhos de Deus. Partindo desse princípio é que nós devemos fazer oração. E rezar também, orar também para nossos antepassados, porque muitas pessoas ignoram, não sabem da importância que tem em transmitir as palavras da verdade para os nossos antepassados. Quando quem não conhece, as pessoas que não conhecem como que se comportam os espíritos lá no mundo espiritual, alguns estão nem no mundo espiritual, não estão no mundo espiritual mais inferior, que é o mundo astral, sofrendo, padecendo, no lugar que é chamado ou inferno, purgatório, ou umbral, cada um dá uma denominação, e muitas vezes não encontra alguém que possa transmitir as palavras da verdade. E se você assistiu ao filme Nosso Lar, mostra aquele caso da moça que foi conduzida para um patamar, para um nível mais superior, porque alguém na Terra estava orando para ela. Mas não é uma simples oração. O que fará com que os antepassados possam entender e deixar de sofrer no mundo espiritual é aquilo que Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E na Seitonê nós transmitimos as palavras da verdade em linguagem atual, de tal forma que a pessoa que está lendo e a pessoa que está recebendo entenda totalmente o conteúdo, e com isso conseguirá ascender para um mundo mais iluminado. E por outro detalhe, é fundamental que nós entendamos o seguinte: Deus não gosta de preguiçoso, por isso é importante a ação. Se a pessoa falar, reza por mim, mas ela tem que fazer a parte dela, ela também tem que rezar, ela também tem que mudar o seu modo de pensar. E se você está doente, analise, pare para refletir. Alguma coisa não está bom, alguma coisa não está certa, alguma coisa precisa ser corrigida. Quando nós mudarmos o nosso modo de pensar, nosso modo de agir, as coisas mudam também. Então, na Seitonê diz: você está em harmonia com tudo e com todos? Não, eu já esqueci. Não, eu não tenho mais problema com meu pai, não tenho problema com a minha mãe, não tenho problema com a minha sogra, não tenho problema com meu cunhado, meu irmão, não sei o quê. Eu já esqueci. Esquecer não significa perdoar. Esquecer não é sinônimo de perdão. Muitas coisas que a pessoa não lembra, mas está no inconsciente, adormecido, que ela não lembra, mas que é uma profunda mágoa que ela mantém de uma pessoa. Para que vocês tenham uma ideia, uma ocasião, uma senhora que estava perdendo a visão, o médico já havia dito para ela: a senhora tem que se conformar que a senhora já está cega desta vista. Então fiz uma pergunta para ela: seu pai bebia? Quando disse seu pai, perguntei, seu pai bebia? Ela começou a chorar, começou a contar casos e casos que o papai, da forma como o pai dela agia quando estava alcoolizado. E ela dizia: meu pai quando não bebia era maravilhoso, mas quando bebia, eu falei: pois é, essa mágoa de ver o seu pai sempre dessa comportamento, nessa atitude, quando bebia, a senhora não queria ver, por isso que a sua vista ficou assim. A senhora lembrou um fato de quase 60 anos, ocorrido há quase 60 anos. Perdoe seu pai. Aí ela: entendi. Quer dizer, ela tinha esquecido do fato. Havia uma mágoa adormecida no inconsciente. Quando ela lembrou, perdoou, voltou a enxergar. Okay? Por isso que é fundamental compreender bem como que a nossa mente produz as coisas de acordo com aquilo que nós pretendemos fazer de melhor. Por exemplo, no livro de minha autoria Conquista a Felicidade com Amor, eu menciono o caso de uma enfermeira que foi receber orientação do professor Katsumi Tokuhisa, e ela dizia mais detalhadamente: eu estou doente, por isso que eu não posso trabalhar. E o professor Tokuhisa falou: não, você não quer trabalhar, por isso que você está doente. Não, eu não quero, eu quero trabalhar, mas não posso porque eu estou doente. Eu sei que eu estou falando, eu sou enfermeira. E ele falou: eu sei que eu estou falando, eu sou médico, psicólogo. Então ele conhecia profundamente psicologia e também era médico, foi diretor de um hospital. Então ele disse: bom, vamos ver quem está com a razão. Diga-me o que você faz. Eu sou enfermeira. Sim, mas o que você faz? Onde você trabalha? Ah, trabalho no hospital tal. E o que você faz? Trabalho no departamento de abortos. E qual é a sua função? É retalhar os fetos das crianças que foram abortadas. E ele perguntou: você gosta de fazer isso? Fala: não suporto. Falei: tá vendo? O subconsciente criou uma doença para você não fazer. Simplesmente isso. Então você não quer fazer, o subconsciente cria. Por isso, você quer receber oração? Procure se refletir, procure fazer uma autorreflexão, uma análise. Outro detalhe fundamental é um livretinho que a Seitonê tem, que se chama
caderneta de milagres. É pequeno, mas efetua coisas fantásticas. E aqui diz, a maneira mais eficiente de orar deve ser através da simplicidade, clareza, objetividade e pureza e confiante no amor de Deus. Isso é um dos detalhes de uma série de explicações que tem aqui. Então, é fundamental que você tenha objetividade, clareza e continuidade. Mas antes de avançar, as pessoas devem estar curiosas o que é a caderneta de milagres. A caderneta de milagres, você escreve de um lado o seu desejo e do outro lado você escreve aquilo que você obteve, agradecimento. Então, de um lado você preenche qual é o seu desejo e posteriormente Deus lhe dará alguma resposta. Poderá não vir exatamente da forma como você deseja, mas poderá vir de outra forma que é melhor para você. E aqui você coloca o resultado. Então, contando o caso do meu filho, uma vez, é um fato ocorrido há 20 e poucos anos, ele tinha 8 anos de idade, ele parece que estava apareceu uma pinta, uma verruga no rosto, e ele escreveu, Deus, fazer com que saia essa verruga, essa pinta do meu rosto. E depois escreveu, obrigado Deus, sumiu, sumiu a verruga. E outros casos interessantes. Mas dentro daquilo que nós estamos mencionando, a caderneta de milagres, você escreve, deixa bem claro. É importante por quê? Porque você deixa bem claro qual é a oração que você deseja, qual é o seu objetivo. E, consequentemente, fica registrado, o importante é você deixar bem claro. E continuidade, o segredo da oração é continuidade. E, às vezes a pessoa pensa positivamente, com fé, durante 10 minutos. E o restante do dia, negativamente, mas que não vai dar certo. Fulano tentou e muita gente não consegue, eu não sei o quê. Durante o dia ela fica com pensamentos negativos e, consequentemente, falhou na continuidade. Por isso que é importante manter o pensamento firme. Aqui mesmo diz, etimologicamente, inori, que a palavra oração em japonês fala-se inori, significa o ato da fala por meio da vida. Ato da fala por meio da vida. Ato da fala por meio da vida. Ou seja, o que a vida está falando? Como que a sua vida está se expressando? Como que você está falando aquilo que a sua vida está sentindo? Ou seja, aquilo que você está declarando. I é vida, noro é declarar. Aquilo que você está declarando. Eu sou o que sou, eu sou aquilo que eu penso que eu seja. Aquilo que eu penso que eu sou, é assim que vai se manifestar. Quem se julga incompetente nunca fará coisas geniais. Quem se julga burro nunca fará coisas inteligentes. Por isso, quem se considera da forma como ele é incompetente, nunca chegará à vitória. Por isso que a oração começa aí. E dentro da continuidade, existe na Seichoné a forma humana, a oração para a cura divina. Então aqui tem, que esse bonequinho simboliza a pessoa que vai receber a oração. E na vertical está escrito em ideograma japonês, Jiso, que significa imagem verdadeira. E na horizontal, essas duas, Emman, significa harmonia. Nossa vida, nosso eu verdadeiro, é aquilo que está na Bíblia, Gênesis capítulo 1. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nossa vida é uma vida perfeita de Deus. Porque Deus não criou nenhuma vida torta, nenhuma vida imperfeita, nenhuma vida doente, nenhuma vida viciada. Para que manifeste essa vida perfeita e harmoniosa, esse bonequinho simboliza a pessoa que vai receber a oração. E você complementa com os dados, sem esconder a idade. Okay? Quando nós oramos de forma correta, por exemplo, dentro da forma humana, tem um exemplo, um relato muito bom da senhora Luzia Gonçalves de Sotti, e ela disse o seguinte, meu irmão teve uma parada cardíaca em Uberaba, na casa dos meus pais, foi socorrido a domicílio pela equipe da SAMU e teve também hemorragia nasal muito forte. Os médicos que o atenderam o levaram para o Hospital das Clínicas imediatamente, porém o desenganou. Afirmou para os meus familiares, que foram ao hospital aguardar o resultado dos exames, que o mesmo foi internado e entubado na UTI entre a vida e a morte. O nome dele é Belchior Gonçalves de Oliveira, 53 anos. Para a medicina não havia solução. Teve uma segunda parada cardíaca. Então o que ela fez? Ela providenciou essa oração para a cura divina na forma humana. O que aconteceu? A partir do momento que foi feita a forma humana, o meu irmão começou a reagir e se recuperou assustadoramente, que os médicos chegaram a perguntar se havia alguém rezando muito por ele.
Minha irmã disse que sim, a Seitonê do Brasil ora 6 vezes por dia para ele e lhe explicou sobre a forma humana e a família também. Na verdade, são 6 orações por dia e cada oração demora 1 hora, então são 6 horas de orações que a pessoa recebe por dia, 180 horas de orações por mês. Ele saiu dessa. Todos que estavam na UTI com ele partiram para o mundo espiritual. Todos que estavam na mesma UTI com ele faleceram, exceto o irmão dela. E só ele se recuperou. O médico quis saber o que era a Seitonê, pois ele só acreditava na ciência, mas houve um milagre e ele passou a crer no poder da oração. Meu irmão está totalmente curado, mora na casa dos meus pais sem nenhuma sequela. Agradeço a Deus, ao mestre sagrado, mestre Marcelo Taniguchi, ao sublime ensinamento. Senhora Luzia Gonçalves de Sotti. Dando continuidade, vamos entender mais um detalhe. Não basta a oração, é preciso orar. Mas para quem vai orar? Por exemplo, você tem alguém na família, um filho que está, por exemplo, com uma febre, está acamado. Primeiro faça uma reflexão, porque se os filhos estão muito doentes e o filho está com febre, normalmente os pais estão em desarmonia. Então, aquilo que eu disse, precisa se ajudar. O casal, quando se harmoniza, o filho, a tendência é ficar forte e curado. Por esse fato, esse é um primeiro passo. E o segundo passo é aquilo que está escrito aqui na página 123 do livro A Verdade 10. Para curar pessoas enfermas através da meditação Shinsokan, se você não conhece, pode adquirir, tem um livretinho chamado Meditação Shinsokan. Não se emite o pensamento de cura, mas contempla-se a imagem verdadeira do Filho de Deus e é perfeito. Então a Seitonê, ela não fica rezando, eu vou rezar para você ficar curado, eu vou rezar para você ficar curado. Se você orar dessa forma, a pessoa não vai ficar curada, porque você está afirmando para você ficar curado. Lá atrás dessa palavra, para você ficar curado, você está admitindo, você está doente, você está doente, você está doente. A vida não adoece, a vida não morre. Tanto assim que nós já nos encarnamos várias vezes e a nossa vida continua aqui. Ou seja, por mais que tenha acontecido algum fato em outras encarnações, nossa vida continua perfeita e não morre. O que adoece não é a vida, adoece é o nosso estado mental, modo de pensar que acaba acontecendo a situação, que faz provocar a situação. Por isso, quando nós formos orar, se você for orar para o seu filho que está na cama, está acamado, você tem que ter em mente que a vida dele é perfeita. A vida dele é perfeita. E ore contemplando que essa vida de Deus perfeita está se manifestando. Uma ocasião eu falei para um rapaz que tinha muitas convulsões. Eu falei, na vida anterior você não sofreu desse problema. Na penúltima também não. Significa que a sua vida é perfeita. A sua vida é uma vida perfeita de Deus. E ele ficou curado quando ele entendeu que a vida é perfeita. Ele estava somente preocupado com o corpo carnal dele. Esqueceu que a vida é perfeita. E quando nós entendemos, muda-se a situação. Outro detalhe. No livro Ciência da Oração, o mestre Masaru Taniguchi escreveu sobre uma orientação que a senhora Men, da igreja Unity, passou para uma mulher que queria uma ajuda da tia. Ela queria ajuda da tia, queria $3.000 da tia, que era muito rica, e criticava a tia, que era miserável, que era isso, que era aquilo, e queria uma oração para que isso acontecesse, porque ela queria comprar uma casa. A senhora Men disse o seguinte, mas você está fazendo algo para ela ou para a humanidade? A mulher ficou perplexa e não entendeu. Você está fazendo algo para ela ou para a humanidade? Não. Você quer acolher o quê? Nós somos regidos pela lei da mente, causa e efeito, ação e reação. Quem planta, colhe. Quem tem em mente ajudar é ajudado. Faça alguma coisa para a sua tia. Faça com que ela sinta feliz. Faça com que você tenha crédito de poder receber. Você é a única parente. Deixe a sua tia feliz. Elogie, ame-a, convide para casa, para jantar. E assim ela começou a agir seguindo a recomendação da senhora Men. Essa tia passou a ter conviver, morar junto com essa sobrinha. E os filhos dessa mulher passou a adorá-la e passou a ter uma família tão unida, tão maravilhosa, que tanto a sobrinha como a tia estavam felizes com tudo isso. O resultado é que essa mulher, quando passou a manifestar amor, a tia, ela começou a prosperar e comprou a casa sem a ajuda da tia. Mas a tia, por gratidão, por amor, deixou toda a fortuna para a sobrinha.
Por isso, amar o próximo, ajudar o próximo. E ajudar o próximo, quando fala, é para ajudar mesmo. Tem gente que só pensa nela, não sabe dar uma ajuda sequer para ninguém. E a nossa vida é regida pela lei da causa e efeito. Quem planta, colhe, quem tem em mente ajudar, é ajudado. Esse livro que eu citei, Conquista a Felicidade com Amor, já saíram 26 mil, mas eu não ganho nenhum centavo. Quando saiu, fui comprar, porque a renda é destinada para a Fundação Grande Harmonia. Estou fazendo a minha parte, de ajudar o próximo. E da mesma forma, esse programa está sendo levado ao ar graças à ajuda de muitas pessoas. Ninguém é obrigado. Mas se não quiser quem não quiser colaborar, não precisa criticar, apenas nós temos que entender o seguinte: se todo mundo pensar só em si, ninguém vai ajudar ninguém. Se a Seitonê pensasse só na Seitonê, não estaria levando esse programa ao ar. Por isso, as pessoas que colaboram estão salvando alguém em algum canto do Brasil. E se você quiser colaborar, puder colaborar, por favor, ligue para o 0800 770 2600 ou pelo site www.sni.org.br. Qualquer contribuição será agradecida, será válida, e Deus agradece por tudo isso. O importante é que nós plantemos coisas boas. Lembrando, falei do filme Nosso Lar, mas lembra que por que o André Luiz foi levado para um nível mais elevado, superior? Porque ele fez caridade enquanto estava vivo. Essa é a lei. Quem planta, colhe, quem é ajudado, é ajudado. Muito obrigado. No nosso próximo encontro, faça vir junto conosco mais pessoas. Divulgue a quantos puder a paz sempre encontrada nas mensagens do programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição em estar divulgando o ensinamento da Seitonê e pela companhia de sempre, tá bom? Muito obrigada. Não importa a situação pela qual esteja passando, você começará a se livrar dela quando conseguir alegrar sua mente, por pior que sejam as circunstâncias. Vamos fazer isso agora, então, nessa oportunidade dada do nosso programa para você, que é o nosso Momento de Oração. Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior.